Fala amigos do Game7, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E olha só, você já deve saber que nós aqui do canal gostamos de videogames no geral. Todos eles, seja da Nintendo, Sony, da Sega e outros tantos. É por isso que hoje a gente tem um vídeo muito bacana, porque nós vamos falar desse carinha aqui. Será que mesmo com o Switch, com a alta dos preços de videogame, ter um portátil, o Nintendo 3DS, para você levar para todo lugar e dar aquela jogada, vale a pena? Confere aí. Bom, primeira coisa, a gente sabe que a Nintendo é uma empresa milenar, por assim dizer. Ela tá desde sempre que nos recordamos sobre videogames no nosso pensar. A gente tem um legado muito grande e importante, pois a Nintendo é responsável por salvar o mundo dos games com o Nintendinho, quando estava saindo de um período de crash dos videogames, conhecido por ter uma saturação imensa de jogos muito ruins em grande quantidade, onde cada um era uma cópia do outro e tal, enfim, não era algo agradável. Tendo em vista disso, vários momentos abrilhantaram a minha infância, acredito que muitos da infância de vocês também, com o Super Nintendo, com o Nintendo 64, que embora os videogames não tenham tido tanto sucesso comercial, sempre deixam a marca nos fãs assíduos e fiéis da marca até hoje. Mas o Nintendo 3DS, ele é algo especial. A Nintendo veio arrebentando a boca do balão com a inovação e realmente podemos dizer com a popularização de videogames portáteis desde o saudoso Game Boy. Até o Game Boy Advance, que explodiu cabeças, eu achava sensacional ter aquele Super Nintendo de bolso. Quem nunca teve vontade de jogar Pokémon, não é mesmo? Yu-Gi-Oh! Vários jogos da época que faziam sucesso enorme, você só encontrava uma versão de qualidade dentro desses portáteis. Como o tempo foi passando, o legado continuou. O Nintendo DS vendeu pra caramba e o 3DS, que foi o último portátil que a gente escolheu comprar, por ter uma biblioteca muito boa e ainda retro com o Nintendo DS, tem grandes pérolas e muitos motivos para você pensar se realmente vale a pena ou não, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, vamos começar. O Nintendo 3DS, ele é um portátil com duas telas. A grande inovação na época era o 3D, até que quase ninguém usou esse 3D porque dava dor de cabeça, tinha que olhar muito reto, enfim. Tiveram as versões com telas maiores, os famosos XL, teve uma versão renovada com um processador um pouco melhor, que era o New 3DS, e as versões que não tinham essa feature do 3D, já que pouca gente utilizava e gastava mais bateria no final das contas, então muita gente simplesmente desligava, que eram os Nintendo 2DS e New 2DS. Nós escolhemos comprar o Nintendo, o que é conhecido como o Old, né, o primeiro modelo, ou o mais comum, pela questão do preço em si que a gente achou. Esse Nintendo 3DS, a gente encontrou na época por 350 já com o jogo original na caixa bonitinho. Foi um baita negócio. Mas um dos grandes atrativos desse console hoje pode ser seu preço. Vários grupos de Facebook, vários anúncios que você consegue encontrar, obviamente usado, porque já é um console praticamente descontinuado pela Nintendo, embora ainda lance pouquíssimos jogos, a gente sabe que o carro-chefe agora é o Nintendo Switch, esse videogame você vai encontrar usados e se você tiver uma boa sorte, um bom olhar, você vai conseguir ainda hoje, mesmo com essa inflação maluca, esse preço doido, você vai conseguir encontrar aí ofertas de 400, 500 reais, dependendo do que vem, se vem caixa, se vem jogos e tal. E tudo isso é muito bacana. Uma das grandes features dele também é a sua tela sensível ao toque e a canetinha que acompanha o videogame. Caso você compre um que não acompanhe, também pode comprar fora a parte, seja em sites que fazem importação ou mesmo ofertas do Mercado Livre aqui dentro do nosso país. Essa inovação é interessante porque desde o DS já tinha algumas mecânicas interessantes ao deslizar para fazer alguns comandos, escrever algumas coisas, isso muda totalmente a jogatina. Outra grande coisa interessante em Nintendo 3DS são os relançamentos de diversos jogos que fizeram muito sucesso na época do PlayStation 2 e GameCube. Como por exemplo, você sabia que tem uma versão de Metal Gear Solid 3 para o Nintendo 3DS, para você jogar no bolso aonde você for e com melhorias gráficas? Você sabia que também tem uma versão de Dragon Quest 8 que foi totalmente repaginado com algumas mudanças e alterações para melhorar a experiência no seu console de bolso? Você sabia que também ainda tem vários outros remakes e relançamentos de jogos mais antigos que vieram para o Nintendo 3DS com alguma recapitulação, com a mudança de estilo, de arte, seja de gameplay refinado, etc. Só aí você já tem um grande motivo para poder pensar em pegar um 3DS. Mas o que é uma coisa interessante? A inovação dele não para por aí. Ele também implementou a questão de ter uma câmera que dava um aumento, ou o que nós chamamos de realidade aumentada, para poder fazer algumas featurezinhas, tirar uma fotinha de um cardzinho que vem com videogame, para ter alguns outros minigames, enfim, não vingou muito. Não, porque a gente sabe que o pessoal não ligou muito essa inovação, mas já era o início, né, de algo que a gente já conhece como Pokémon GO, era naquele console. O grande creme de la creme do Nintendo 3DS não poderia deixar de ser outra coisa, senão os jogos da Nintendo. E cara, desde grandes clássicos em remakes como Zelda Ocarina of Time e Zelda Majora's Mask,
que foram um remake totalmente do gráfico, que tá bem mais bonito, bem mais maleável. E imagina, cara, tu jogar um jogão desse, retrabalhado e refeito no seu bolso. Desde Star Fox, que era a versão de Nintendo 64, até diversos RPGs e jogos como os novos Pokémons que saíram pra ele na época, desde jogos da franquia Fire Emblem, até vários outros jogos que eram desconhecidos que tiveram um remake pro Nintendo 3DS, você pode jogar com a retrocompatibilidade, como é o caso de Chrono Trigger. E olha só, como é um jogo que já tem muito tempo, a gente não pode deixar de citar que a destrava dele, o desbloqueio, é muito simples, às vezes pro software, e você tem uma gigante biblioteca para jogar, inclusive emuladores de Super Nintendo, de Nintendo 64, de Game Boy, Game Boy Advance, enfim, tem uma infinidade de jogos que você pode pegar, colocar no seu videogame e sair por aí jogando várias e várias horas dentro do seu bolso. Uma coisa que vale lembrar que não é tão bom assim é que esses aparelhos, como já são usados, a bateria pode não durar tanto tempo, o meu mesmo dura entre 1h30 a 2 horas, dependendo do jogo, mas você pode comprar baterias para substituí-lo que são facinhos, vem até com a chavezinha e você encontra aí desde 100, 150 para poder aí ter uma bateria que vai durar de 4, 5, 6 horas. Lembrando que essa duração depende de cada jogo, né? Se usa mais o poder gráfico ou não, etc. Uma coisa que vale lembrar é que alguns jogos, como por exemplo a versão portada do Nintendo Wii para o Nintendo 3DS do jogo Xenoblade, ele só roda o Nintendo New 3DS, que ele exige um pouquinho mais de potência. São poucos jogos que têm essa peculiaridade, mas no fim não atrapalha tanto assim a sua jogatina. E vários portos de jogos do Wii também aterrissaram aqui, como por exemplo Donkey Kong, que ele inclusive é melhor para jogar no Nintendo 3DS do que no próprio Wii, por incrível que pareça, porque os controles de movimento lá deixam você às vezes meio confuso, aqui não, aqui é de boa. Então se você juntar tudo isso, um preço acessível, a destrava que te permite vários jogos, muitos jogos bacanas para você passar seu tempo, desde jogos simples, como por exemplo jogos de ritmo, de dança, até jogos mais complexos, como RPGs, relançamentos, jogos novos da linha Zelda, Pokémon, enfim, tem uma infinidade, variedade de jogos, você vai poder jogar bastante, o melhor, onde você for você leva. E olha, um console que custa 400 a 500, 500 e pouco, 600 reais no máximo, é muito mais vantajoso na nossa opinião do que você desembolsar 2.000 reais, 2.000 e pouco em um Nintendo Switch. Principalmente se você nunca viu esses jogos dessas franquias que estão tendo continuidade no Nintendo Switch, como o próprio Pokémon, se você não jogou as versões anteriores. Então dá pra jogar bastante, é muito mais simples levar um Nintendo 3DS no bolso do que o Nintendo Switch, e aí você vai ter várias e várias horas de diversão. Os jogos originais também, caso você, assim como a gente, seja um colecionador, tá mais acessível. Você encontra fácil alguns jogos que ficaram populares, como por exemplo Resident Evil Revelations 3D, que é um jogaço, que saiu também, um dos exclusivos que era primeiramente lançado para o 3DS, depois vieram para outros consoles, por 50, 60, até 80 reais, o que é um preço acessível na questão da proporção da Nintendo, né? Na realidade, Nintendo, que a gente sabe que ela bota para lascar aqui o bolso do brasileiro. Juntando tudo isso, cara, tu tem um pacotão de jogos, a resolução da tela é muito boa, a tela sensível ao toque te dá uma modernidade muito boa, você tem a entrada para colocar um fone de ouvido e sair por aí escutando seus jogos no volume que você quiser sem atrapalhar ninguém. Vários títulos, vários clássicos, vários relançamentos de clássicos estão aqui nessa plataforma e por esse preço, qualquer ano que você tiver, seja 2021, seja no futuro, vale muito a pena você comprar um Nintendo 3DS, principalmente pelos exclusivos da grandiosa Nintendo. Mas e você? Tem um 3DS? Concorda com o que a gente tá falando? Vale a pena ter esse videogame? Não é tão interessante assim? Coloque aqui embaixo seus comentários, segue a gente no Instagram, inscreve aqui no canal para ajudar o canal a crescer e chegar aos 1000 inscritos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!